Olá, gente! Como vocês bem conhecem o meu trabalho, atuo diretamente com a medicina estética e, diante de toda a minha experiência, vejo o quanto é importante associar alguns conhecimentos, algumas técnicas e, por isso mesmo, resolvi convidar alguns profissionais que estão muito diretamente ligados à beleza facial. E dentre as estruturas faciais que determinam uma função importantíssima na face, é considerado o sorriso. E por isso mesmo eu decidi convidar uma dentista para conversar um pouquinho mais com a gente sobre a importância do sorriso na beleza, no conjunto facial. Convido aqui Gumercília. Muito bem-vinda, Gumercília. Obrigada pelo convite, Samara. É um prazer estar aqui para poder acrescentar alguma coisa dessa interação profissional, né? E a minha área também está muito ligada à sua área. E a gente sempre precisa, às vezes, de uma ajuda, de um complemento. Então, é uma área muito afim que a gente sempre está bem ligado e precisando realmente para complementar a finalização de um trabalho que muitas vezes a gente começa na boca, mas que termina como facial e que vocês entram, né? Verdade. Eu costumo dizer que muitas vezes não adianta estar com a pele toda perfeita, toda bem cuidada, mas se o sorriso não está legal, parece que o trabalho não destaca. O meu trabalho não destaca, não é verdade? Com certeza, é. Como também na cirurgia plástica, né? Muitas vezes os profissionais pedem logo que o paciente seja tratado pela odontologia para poder realçar o trabalho que ele vai fazer, porque nada adianta você fazer um corporal, um facial, se no conjunto da obra não tiver todo envolvido e combinando. Alguém vai destoar. E aí, às vezes, você não sabe por que o caso não ficou tão bem, porque alguns pontos não estão totalmente trabalhados. É verdade. Então, eu trouxe algumas perguntinhas aqui. A gente vai começar com algumas perguntas que eu considero fundamentais para poder entender um pouco mais sobre esse papel do sorriso. Então, primeira coisa que eu gostaria de ouvir de você. Qual é o papel que o sorriso desempenha na vida, na imagem de um ser, de uma pessoa? A face como um todo, ela é extremamente importante nas relações pessoais, profissionais, no dia a dia de todos nós, né? E dentro disso aí, o bucal, o sorriso, merece um destaque enorme. Porque hoje em dia as pessoas são muito expostas a mídias, a acesso da relação profissional e tudo. E até já se foi feito pesquisas em universidades onde comprovam quando o paciente está com alguma alteração dentária muito grande, isso afeta a vida pessoal, familiar, profissional dessas pessoas. Então, o sorriso, dentro desse contexto, desempenha um papel extremamente importante. E muitas vezes para a questão da autoestima da pessoa. Exatamente. Então, você veja se o paciente está com um sorriso comprometido, ele fica introvertido, ele não consegue se abrir bem. Isso até abre portas, às vezes, muitas vezes, na questão profissional, de acesso, de ingresso a vida profissional dessa pessoa. Então, é muito comum a gente ver pessoas com problemas pessoais que muitas vezes está focado numa alteração bucal. Perfeitamente. Vejo muito isso. Essa questão de autoestima muda o comportamento das pessoas. Com certeza. Interessante. Mas você, como profissional, na hora de avaliar um sorriso, uma boca, o que é que você leva em consideração? Quais os pontos que você considera como critérios para tornar um sorriso perfeito? É muito importante essa sua pergunta, Samara, porque no meu caso, como eu trabalho diretamente com a odontologia estética, eu aprendi e desenvolvi isso, o meu senso crítico de olhar. Eu não consigo, o paciente chega, a gente começa a conversar, fazer aquela entrevista inicial, bem descontraída. Eu não consigo olhar dente. Então, o meu olhar inicial é sempre focado para o facial. Então, o paciente começa a conversar no início ali, eu já vou vendo se ele tem uma alteração facial, se essa alteração facial é significativa, se ele provavelmente já vai ter essa alteração facial, qual foi a causa dessa alteração. Então, às vezes, é uma simetria de nariz, de malar, de alguma coisa desse tipo. Eu já imagino que, quando eu abrir a boca desse paciente, eu vou encontrar alterações bucais, dentárias, que são responsáveis pelaquela facial. Então, eu consigo ver muita coisa que, às vezes, até nem o próprio paciente percebe. É muito comum isso. Ele diz, nossa, mas como é que eu
a vida inteira eu tive isso e não percebi. Agora realmente estou vendo que isso aqui está mais alto que isso. E aí, depois de uma série de observações que eu faço, faciais, é que eu entro na boca, mas já esperando que na boca eu vou ver uma resposta dessas alterações. Que interessante, né? Essa visão ampla, global, realmente diferencia o profissional. Com certeza, porque se você focar só no problema dentário, você nunca vai ter esse macro. Verdade. E aí o trabalho não vai estar completo. Assim em tudo. Sim. Outra coisa, quando você busca aperfeiçoar, depois que você analisa toda uma face, o que você decide harmonizar no sorriso de alguém, você se baseia por algumas regras, algumas normas matemáticas que lhe orientam a chegar ao sorriso ideal de um paciente? A gente sabe que não existe um sorriso 100% perfeito. Até porque já foram feitos vários testes em onde pessoas muito belas, inclusive assim, os tops da vida, foram duplicadas um lado da face. E essa duplicação não ficou tão bonita quanto a pessoa. A pessoa é. Então, na verdade, se prova não é tudo, né? Que simetria não é tudo. Então, não existe a perfeição. Existe uma análise para cada pessoa. A gente tenta individualizar o que é bom para um, não é bom para outro. Muitas vezes eles chegam com fotos de artistas, de pessoas querendo ter aquilo ali, mas não existe isso. Você tem que aplicar para a altura, personalidade, né, que é o visagismo, que você faz toda uma análise de acordo com a situação da pessoa. Recentemente eu fui procurada por um casal e que o homem era muito tímido, muito fechado, muito introvertido, e a mulher queria projetar nele o que ela acha, o que ela gosta. E eu conversava muito com esse casal, mas o tratamento para ele é diferente. Então não é a boca que você quer, é a boca que ele precisa ter. Então isso a gente analisa muito. Agora, lógico que a gente segue algumas regras que Deus nos deu, que algumas, tipo, proporção áurea, aí tem outros pontos que a gente faz multiplicações, valores, e que a gente procura tentar se aproximar a essas regras para que dê um norte para a gente. Entendi. Mas não é obrigatório 100% você aplicar aquilo, até porque a proporção áurea existe, ótimo, na natureza, nas faces, nas medidas, mas nem sempre cabe bem dentro de um conjunto. Apenas uma orientação. É uma orientação para você seguir. E quanto às mudanças que acontecem no sorriso, de acordo com a idade, com o tempo, existem algumas alterações que realmente envelhecem o sorriso? Existem algumas intervenções que você possa fazer a fim de rejuvenescer e embelezar uma face só pelo sorriso? Sim. Eu vejo muitas crianças com alterações respiratórias e que, se elas não sofrerem uma intervenção, muitas vezes a gente pede a ajuda do otorrino, de alguma coisa desse tipo, e que essas crianças respirando errado já cedo, elas vão ter alterações faciais muito consideráveis na frente. E quando chegam para a gente já adultas, com alturas erradas, bem assimétricas, o que é que você vai fazer? Você vai indicar uma cirurgia grande de reconstrução de face? Não consegue mais, até porque eles não vão topar. Então, muitas vezes você tem que pegar essas pessoas no início, orientar para que seja feito todo um trabalho, para que lá na frente você não fique com o problema sem dar a solução, porque já está tudo consolidado. E também alterações bucais, né? Então, muitas vezes as pessoas querem porque querem perder um dente e tudo. Você vai explicar a função da manutenção desses dentes para que não aconteçam problemas futuros, né? Lá na frente, quando chega com os dentes todos organizados. Mas isso aqui foi em decorrência de uma extração precoce que você fez e que você não corrigiu. Então, tudo isso é muito bem orientado, tentado ser orientado no início para que não aconteçam essas alterações irreversíveis lá na frente e que ocasionam muitas vezes faciais deformados. Perfeito. A última pergunta para a gente fechar com chave de ouro queria saber como você avalia o impacto do teu trabalho, do teu conhecimento na vida como um todo de alguém que se submete aos teus cuidados. Essa pergunta assim me toca muito, porque eu nasci dentista, eu brincava de criança sendo dentista, e eu acho que Deus não fez isso à toa, sabe? Porque eu consigo
muitas vezes me envolver com o emocional do paciente, de realizar sonhos dos pacientes, o que às vezes é uma coisa tão natural para mim, tão fácil, eu vou fazendo, o paciente chega, eu já vislumbro lá na frente o que ele vai ter de resultado, e eu já entro assim no emocional. Porque eu trabalho também com isso. Eu já entro naquela vibe do paciente, do sonho dele, e quando você vê o resultado, é muito emocionante, de pacientes que conseguem ter aquela projeção do sonho dele e que de maneira tão fácil para a gente foi para realizar, eu me emociono, sabe? Ontem mesmo na confraternização da nossa clínica, nós projetamos a imagem de um caso que o sonho da vida dessa pessoa era uma pessoa muito simples, muito humilde, que perdeu gente muito cedo. Ele só tinha um sonho na vida: voltar a sentir o paladar dos alimentos. Olha só. E era um caso dificílimo, onde se envolveu alguns profissionais, mas na hora que nós conseguimos realizar, esse paciente, que ele ficou de frente para o espelho, nossa, ele chorava. E aí chorava a equipe inteira de poder ver a realização de um sonho. Então, mexer com o emocional, você não está mexendo com dentro, você está mexendo com a alma daquela pessoa. Então, resgatar vidas através de um sorriso, de uma devolução, de uma estética, de uma coisa assim, não tem preço. Não tem. Isso não tem. Só passando. Todo o nosso trabalho, nosso investimento, nossa dedicação, sem dúvidas. Com certeza. Eu acho que Deus sabia o que eu ia fazer, me deu dons, e eu tento muito levar isso. E agora eu estou mais, assim, querendo entrar na linha depois que eu assisti uma palestra, de levar sorriso para quem não tem acesso. Isso é uma outra coisa que está me consumindo muito, o emocional, sabe? Eu chego até às vezes a me sensibilizar bastante, porque depois dessa palestra eu fui outra pessoa, de você chegar em comunidades que não têm acesso à odontologia e tudo. E sentir o seu poder transformador, poder, exatamente. A sua capacidade. E isso tá, assim, para mim, é minha meta do próximo ano, tentar fazer mais isso. E cada pessoa que me toca de maneira, às vezes, eu acho que Deus me usa como um anjo. Essa semana passada eu estava vendo o Face geral, que eu adoro ficar lá olhando por acaso, e eu achei uma pessoa no Face que eu nunca nem dei uma palavra com ela. E aí eu comecei a conversar: você mora onde? Ela mora em Maceió. Aí eu falei assim, aí ela disse que posso lhe ajudar. Eu disse: eu que posso lhe ajudar. Vamos trocar? Se você tiver acesso de vir na minha cidade, eu posso dar um sorriso para você. E essa mulher começou a chorar. Nossa, foi usada. Pois né? Aí ela ficava me agradecendo muito. Falei: não agradeça a mim, agradeça ao pai. Porque acho que muitas vezes, como é que eu vou passando num monte de páginas lá e de repente me toca uma situação dessa? E é muito louvável para as pessoas que recebem, é muito significativo. Bem, eu só posso agradecer esse bate-papo. Eu acho que esclareceu tudo o que eu gostaria de saber. Muito obrigada. Não foi à toa, Gumercilia, que você foi convidada. Eu admiro o seu trabalho. Não é à toa que eu sou paciente dela. E assim, muito obrigada. Tenho certeza que os meus pacientes também vão agradecer bastante. Estamos sempre às ordens.